E aí, véi, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo um tema que muita gente tem me perguntado, tem tido dúvida, que é como que eu dou volume na minha música, como que eu deixo minha música alta. E por incrível que pareça, o problema não é na master, o problema é antes. A gente vai falar os 5 pontos principais para você resolver e ter aquela música bolada, alta para um caramba, e estralando os paredão tudo. Mas antes, a gente queria te pedir a gentileza, se você é novo aqui no canal, já deixa o like aí porque o vídeo vai ser brabo. Eu já te garanto isso, essa é a garantia do canal. A gente tem uma garantia aqui no canal pra gente que tá entrando agora, que é, o vídeo vai ser brabo, vai ser brabo. Então já deixa o seu like aí pra poder ajudar a gente a semear esse conteúdo pra outras pessoas que também estejam com dificuldades de chegar num volume top na música delas, e te ajude elas também. E se você já é membro aqui do canal, se você já é inscrito aqui no canal, você sabe que o vídeo vai ser brabo. Então já deixa o seu like aí porque o bagulho é louco. E dá esse helpzinho pra gente, demorou? No mais, deixa nos comentários o que vocês querem ver de vídeo aqui no canal, de temas que vocês querem que a gente traga pra cá. A gente tá trazendo as novidades que o pessoal tem pedido pra caramba. Não vou falar nada ainda, mas vai ser brabo. Já deixa isso adiantado, demorou? E deixa aqui nos comentários, deixa aí mais outras sugestões brabas que a gente tá ouvindo, a gente tá vendo aqui que vai fazer da melhor forma que eles piquem lá. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, rapaziada, como eu falei no começo do vídeo, um dos maiores problemas que eu já falar de volume na música não tá na master. Tem muita gente que acha que o problema é na master. Muita gente que vira e fala, porra, eu tô atochando pra caramba o meu limite e o volume não vem. Ou às vezes vem até aquele volume ali no medidor, mas eu não sinto que tá alto. Ou eu começo a tochar o limiter e aí começa a distorcer e eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu boto mais uma compressão na master, se isso, se aquilo e tal. E a real é que o problema é muito antes da master. Pra gente poder chegar num volume top na master, a gente precisa ter feito boas coisas antes da masterização. A gente tem que ter feito o nosso dever de casa ali na mix, na própria produção, etc, etc. E eu separei aqui os 5 pontos principais para a gente chegar na fase de masterização, até mesmo na mix tá com um volume bem alto, bem limpo, que esse é o que a gente quer um bagulho alto e clean. A gente não quer um bagulho alto e distorcendo tudo, por exemplo. Tem algumas estéticas que casam isso, mas na maior parte das vezes a gente quer um bagulho super alto e clean, mais clean possível. Então eu peguei uma música que a gente aqui na Leblind fez para uma publi, não sei se existe. Fale nos comentários, existe publi ou não existe? Ou é publi só? Enfim, eu falo publi, vamos falar publi. Foi uma publi que a gente fez pra empresa de jogos / time chamada Paim. Eu não entendo nada desse negócio de jogo, então eu não sei se é Paim mesmo que fala, tá? Mas eles foram fazer uma publicidade lá e a gente foi e fez uma música pra trilha sonora dessa publicidade. Muito braba, quem produziu foi o Zaru. É óbvio que foi o Zaru, porque o Zaru é muito brabo. Então, vamos ver como é que ficou esse bagulho aqui? Ó, eu vou botar o Pro L2 só pra gente poder ver quanto que tá batendo de volume. No final das contas, a música ficou nisso aí mesmo, tipo 6.9 LUFS integrados, 7 LUFS integrados, ou seja, alto para muito, muito alto. Eu fiz uma regra comigo mesmo, eu vou diminuir o meu uso de palavrões nesse recinto aqui, em outros recintos da Leblind Pro. Cara, 7 LUFS integrados é bem alto. Qual é o primeiro fator que ajuda a gente a chegar nesse volume sem ter nada a ver com master, sem ter nada a ver com nada? O primeiro fator é o arranjo. O primeiro fator principal quando a gente está pensando em termos de volume é o arranjo. Nem todo arranjo permite que a gente faça esse puxão de volume muito alto de uma forma que fique interessante. Tem gêneros que se a gente puxa muito volume, se a gente tenta puxar muita coisa e tal, fica feio, fica muito estourado, fica muito esquisito, vem muita sujeira pra frente, coisa que não deveria vir, ou você acaba destroçando total o timbre de determinados elementos na sua música. Então depende muito do arranjo. Por exemplo, esse arranjo aqui de mais puxado por música eletrônica e tal, ó, se a gente for ouvir aqui, é um arranjo que permite que a gente, dê uma comprimida mais em alguns elementos, dê uma distorcida mais em alguns elementos, que a gente traga de uma forma até um pouco mais artificial alguns elementos aqui na nossa música, tipo esses brass e esses synths meio distorcidos, tipo nessa partezinha aqui, ó. Essa viradinha também, toda socada de compressão, dá pra ver o fundo dela, assim.
Por que a gente consegue usar esses artifícios na mixagem, de comprimir, distorcer pra caramba nesse tipo de música? Porque o arranjo permite isso. Então, muito do volume que a gente consegue alcançar numa música ou não, depende do arranjo que foi feito. Do arranjo que foi feito, da forma como ele foi produzido. Tem música que não rola a gente chegar lá em menos 6.9 lufs integrados sem distorcer muito, sem ficar muito esquisito. Por exemplo, esses traps que tem um 808 short, né, e tem só alguns elementos esparsos assim, de melodia, harmonia e voz. É só isso a música. É muito difícil você dar um volume muito absurdamente alto sem distorcer a tua música, por conta desse tipo de arranjo. É difícil você tirar a diferença ali do seu 808 para ele continuar batendo bem perceptível para os outros elementos que geralmente estão muito mais baixos em nível de pico, tá ligado? Então fica muito difícil tirar isso na mix, depois ir lá e atochar com limite de compressão na massa e chegar num volume muito grande sem distorcer antes. Então o seu arranjo e o estilo que você está produzindo vai determinar muito do volume que você vai conseguir chegar no final da sua música. Tem músicas que não foram feitas para poder chegar num volume tão absurdo, ou você não vai conseguir extrair um volume tão absurdo como outras, fechou? Então o primeiro fator importante para você se ligar é o arranjo. Não se culpe se você não chegar num volume muito absurdo de alto, às vezes seu arranjo não te permite isso, tá tudo bem. O segundo fator importante, que não tem nada a ver com master também, é muito mais na mix, é controle de dinâmica. Então, em quase todas as mix a gente tem vários elementos que tem um nível de pico muito alto, e esse nível de pico muito alto às vezes acaba atrapalhando a gente de puxar um volume a mais quando a gente chega ali no final da mix, ou na etapa de master, sem distorcer. Quais são esses principais elementos? Um deles é o kick. Então a gente tem, por exemplo, esse kick aqui na nossa música, ó. Show, tem esse kick, que tem bastante nível de pico. Tem essa caixa, que também tem bastante nível de pico. Esse 808 aqui também, ó, principalmente esses spikezinhos que ele dá aqui. Uma parte desses strings também tinha bastante nível de pico. E tudo isso a gente foi controlando aos pouquinhos, com compressores, principalmente, para a gente ir tirando um pouco esse nível de pico de pouquinho em pouquinho e liberar o trabalho do nosso limiter, ou do compressor do nosso mix bus, ou da nossa master, para a gente conseguir puxar mais volume geral. Quando a gente vai tratando esses picos de pouquinho em pouquinho, vai controlando essa dinâmica de pouquinho em pouquinho, mais fácil é de a gente conseguir dar volume ali no final do processo todo, mais fácil é de puxar aquele volume monstruoso no final de tudo. E tem outra coisa muito interessante também. Se liga só, vou tentar exemplificar aqui com o kick. Vou aumentar aqui a ondinha. Beleza, esse kick já está bem quadrado, né? Mas vamos supor que eu venha aqui e comprima essa parte mais alta do meu kick. Certo? Vamos supor que eu comprimo essa parte aqui e eu deixo ela mais baixa. O que perceptivamente a gente vai sacar? Pô, parece que esse kick está mais alto, mesmo o nível de pico dele estando mais baixo porque eu estou comprimindo. Por quê? Porque a parte desse kick que estava mais baixa, ou seja, essa caldinha aqui, em comparação à parte que eu comprimi, a diferença dinâmica ficou menor. Então eu tenho a percepção de que o meu kick está mais alto, sem ele necessariamente estar mais alto em nível de pico. Isso é muito incrível. Ó, você percebeu que eu não falei outra palavra, né? Eu falei incrível. Isso é muito incrível na mixagem. A gente conseguir tirar ou manter o mesmo nível de pico que estava naquele elemento quando ele vem pra gente na mix, mas aumentar a percepção de volume dele. A gente ganha headroom, a gente ganha espaço para poder trabalhar e puxar mais volume na nossa mix, na nossa música de forma geral, sem comprometer a percepção de volume daquele elemento específico. Então sempre é massa usar, quando você tem o fim de ganhar mais volume ou mais percepção de volume na sua música, sempre é bom você ir dosando várias vezes o controle de dinâmica na sua, principalmente no seu projeto de mix. Então sempre é bom você ir passando um pouquinho aqui, ó, de comp, de limiter, principalmente nos elementos de pico mais significativos, kick, 808, caixa, rimshot, etc, etc, etc. Sempre vai controlando e vai tirando essa dinâmicazinha de uma forma bem gradual, de pouquinho em pouquinho, nesses elementos mais altos. Então o controle de dinâmica é muito importante para você conseguir chegar num nível de volume top sem nenhum problema na sua música, beleza? Terceiro fator super importante é o que eu chamo de hierarquia de frequência. O que é hierarquia de frequência? Ó, de forma resumida, no curso a gente fala de uma forma mais aprofundada e a gente dá mais exemplos, mas aqui no vídeo, de uma forma mais resumida, hierarquia de frequência na mix é mais ou menos o seguinte: você vai determinar qual elemento da sua mixagem, qual elemento do seu arranjo ali, vai ser o rei, vai ser o bam de determinada região de frequência. A ideia é que você tenha um por região de frequência. Então vamos supor que a gente tenha ali nosso sub. Pô, tem que ter um rei ali no sub, tem que ter algum elemento da sua mixagem ali no sub que vai dominar aquela região. Não pode ter ninguém conflitando ali no sub, você tem que escolher um só. Então quando você vai hierarquizando essas frequências de pouco em pouco, ou o sub, o grave, o médio agudo, não sei o que,
Quanto mais você vai hierarquizando essas frequências, mais espaço sobra na sua mixagem, menos frequência redundante você tem na sua mixagem. Quanto menos frequência redundante, quanto mais espaço você tem, menos energia você está gastando ali para poder fazer as coisas ficarem aparentes entre si, no contorno delas entre si. Então, quanto menos energia você está ali desperdiçando para poder fazer as coisas ficarem aparentes, mais energia você tem para poder depois puxar volume. E aí o volume vem. Bonitão. Então, como é que eu boto isso aqui na prática? Por exemplo, tenho o kick e tenho o meu 808, certo? O meu kick, se você for reparar bem, ele tá de um jeitão que eu preciso mais do impacto dele, do soco dele. Eu não preciso de tanto sub, de tanto grave. Então o que eu fiz? Eu hierarquizei as frequências. Eu peguei e passei um filtro significativo aqui nesse kick, ó, ali em 50 Hz, e eu falei, não, essa região de 50 para trás vai ser do meu 808, porque ele precisa mais desse subzão para poder fazer o bagulho tremer mesmo, beleza? E aí eu puxei frequências mais ali no grave e no médio grave para poder trazer mais esse soco, mais essa cara do meu kick. Então o meu kick ele ficou ali predominante no grave, quem ficou no meu sub foi o meu 808, e ele no meu médio grave ficou, caixa, corpo da caixa, fundamental da caixa, um restinho do kick. E aí eu fui dispondo eu fui hierarquizando esses elementos de acordo com as regiões de frequências mais importantes para eles. E eu consigo espaço na minha mix. Se eu tivesse, por exemplo, deixado rolar aqui o sub com o 808, eu teria perdido o headroom. Com esse headroom que eu teria perdido, eu não teria conseguido puxar tanto volume no final sem distorcer tudo antes. Então, por isso que é importante você saber, você definir uma hierarquia. Para esse arranjo, para esse gênero, é melhor deixar o kick mais ali no grave e no médio grave do que no meu sub. Tem estilos que é melhor você botar no sub. E aí o baixo, principalmente o baixo elétrico, ele vai permear mais ali a região do grave e do médio grave. Vai ser inverso a relação. Tem outros que não vai ter nenhum elemento ou outro. Ou vai ter só um 808 fazendo o papel do kick e do grave em si. Aí você vai precisar permear tanto o sub quanto o grave quanto o médio grave ali naquele 808. Pra ele poder ficar bem preenchido em tudo ali. Ter aquele knockzinho dele, ter aquele impacto dele e tudo mais. Então vai variar muito do arranjo, muito do estilo que você está trabalhando. Essa hierarquia tem que ser feita no contexto da música, não tem uma regra. Sempre eu vou deixar o kick mais clicadinho, assim? Não é sempre. Depende muito do gênero, depende muito da proposta que você está trabalhando. Mas fazer essa hierarquia de frequência é fundamental para você conseguir um volume top, sem distorcer, sem ter nenhum problema. Elemento número 4, saturação e distorção. Cara, isso é chave para você conseguir um volume bolado no seu som, sem zoar nada. Repara aqui, ó, no meu kick eu estou usando uma saturação multibanda, e essa saturação está me gerando harmônicos, além dessa região aqui aguda que eu botei ele, tá me gerando harmônicos tanto mais para frente quanto mais para trás. Aqui na minha caixa, eu tô com o meu THD aqui torando nesse channel strip, é mais harmônico sendo gerado. Se você for reparar aqui no 808, ó, tem Root One, tem Pultec, tem R-Bass, um monte de harmônicos sendo gerado aqui. Nos meus leads, ó, Black Box, mais Black Box. Vixe, vamos ver mais aqui. Cara, tem muita saturação, muita distorção em todos os elementos aqui da mixagem. Por que eu faço isso? Por dois motivos. Primeiro eu vou mostrar aqui minhas habilidades de desenho para você, tá? Então vamos lá. Ó, tem um gráfico aqui. E aqui no eixo X, ó, no eixo Y, perdão, eu tenho volume, tá? Em dB. E aqui eu tenho frequência. Eu vou botar um F em Hertz, tá bom? Quanto mais para a direita, mais agudo. Quanto mais para cima, mais alto. Então vamos supor que eu tenho um elemento aqui, ó. Caraca, que bagulho feio. Tem um elemento aqui. Vamos supor que isso aqui, ó, seja o kick, tá? Seja as frequências do kick. E é isso aí. E os volumes dela mais pegando ali pro grave, né? E tal, pá, não sei o que, aquelas coisas. E os outros harmônicos aqui estão mais indo pro agudo. Beleza, fechou. Show de bola. Legal. Aí eu vou saturar isso aqui, vou saturar. E eu vou saturar ali o sinal como um todo, a parte da fundamental. Vamos supor que essa aqui seja fundamental. A nota ali mais grave, que dá realmente o tom daquele kick, entre aspas. Beleza. Vou gerar novas frequências aqui, a parte da fundamental. Tô gerando, ó, novos harmônicos. Os harmônicos são os vermelhos, beleza? Presta atenção que isso aqui é importante. Isso aqui é a visão. Se liga só, qual que é a do bagulho agora? Qual que é a do bagulho? Quando eu não tinha esses harmônicos aqui, esse espelhinho vermelho aqui, olha a distância que eu tinha do meu ponto mais alto pro meu segundo ponto mais alto. Na verdade, nem era esse aqui, né? Era esse aqui, né? Essa era a distância. Só que agora eu tenho mais informações de frequência aqui. Então essa distância, ela tá muito mais assim, ó, tá muito mais reta. A margem dinâmica ficou menor, porque eu acrescentei novas informações nesse timbre. Então quando eu acrescento novas informações no timbre, a minha diferença dinâmica diminui. É como se eu tivesse uma banheira, certo? Aí eu tô com o meu pé aqui dentro da banheira. Aí a água tá batendo aqui só no meu pé. Aí eu boto mais água. Quando eu boto mais água, a água bate ali na canela. Aí a distância do meu joelho para a água fica menor, né?
É a mesma coisa aqui com os harmônicos. Quanto mais harmônico eu boto, quanto mais distorção eu gero, menor é a diferença entre os pontos mais altos e a massa sonora que compõe tanto a mix como um todo, como aquele timbre específico que você está saturando, você está distorcendo. Então, qual que é a sacada? Pô, a distorção e a saturação vão fazer com que você tire dinâmica da sua música. Você diminui a margem dinâmica. Quando a gente diminui a margem dinâmica, que a gente aprendeu lá no ponto 2, a gente sente que as coisas estão mais altas. E aí fica mais fácil a gente dar volume pros bagulhos. Sacou? Caraca, incrível. E qualquer outra coisa também. Quanto mais preenchido de harmônicos é a música, mais cheia ela fica. Quanto mais cheia ela fica, mais alta também a gente sente que ela tá. Então é tanto uma questão de preenchimento ali de frequência, quanto uma questão de tirar a diferença da margem dinâmica por meio desse preenchimento. É muito louco, saturação e distorção é muito louco. E tem ainda um outro fator. A saturação e a distorção é como se elas elevassem essa água aí do meu pé pra minha canela, e esse pico que é gerado, vamos supor que meu limite ali de água fosse no meu pé. Aí eu botei na minha canela. Eu excedi esse meu pico, certo? Esse meu limite de água. Quando acontece isso no áudio, é como se esse pico que antes existia, esse limite que existia, ele ficasse abaloado, ele sofresse uma compressão. Então a distorção e a saturação, elas também comprimem de uma outra forma, uma forma diferente do compressor, mas ela também age no sentido de comprimir. E elas tiram aqueles picos mais arredios, principalmente desses elementos mais percussivos, caixa, kick, etc, etc, etc. Por isso eu gosto muito, quando eu tenho uma caixa muito pontuda, eu jogo, sei lá, um lo-fi nela. E eu vou puxando distorção, porque eu vou acrescentar de harmônicos aquela caixa, ela vai ficar mais gorda, mas ao mesmo tempo o pico dela vai ficar mais redondinho, porque eu estou elevando o nível de volume dela para um patamar que ela não consegue dar conta. E o que vai acontecer? Ela vai comprimir para poder dar conta daquela informação toda. Essa é a outra sacada gênia também de usar saturação e distorção na sua mix. Ela que vai preencher mais sua mix, ela que vai preencher mais sua música de forma geral. Quanto mais preenchido, mais essas coisas vão acontecer, mais alto você vai conseguir deixar o seu som. Então por isso que eu quero deixar a música alta, eu quero trabalhar o volume ideal da música de pouquinho em pouquinho. Eu vou jogando várias saturações nos canais individuais, nos grupos, até chegar no meu mix bus eu conseguir pincelar mais uma coisa ou outra e torar volume ali no limiter, no compressor, e aí vai. Que nos leva para o último ponto. Qual que é o quinto ponto para você? Qual que é o quinto segredo que eu vejo pouca gente fazendo para você conseguir trazer volume para o seu som? É o tal do processamento parcelado. Muita gente já manda, por exemplo, o som do kick para o Mixbus. Não vai parcelando esse processamento aos poucos. A pessoa só faz o processamento aqui, se faz, aí já manda para o Mixbus. Tipo, ela dá uma comprimidinha aqui, aí já lança no Mixbus para o limiter lá e comprimir tudo. Cara, você está sobrecarregando os processamentos na sua mixagem. E se você quer atingir um volume sinistro, sem nenhum problema, você precisa ir dosando. Você precisa ir dosando esse processamento de pouquinho em pouquinho. Você precisa ir limando essa dinâmica, você precisa ir limando algumas frequências de pouco em pouco. Que nem eu tô fazendo aqui, ó. Tô fazendo um processamento no kick, que é um elemento com um nível de pico bem alto. Ó lá. Então tô equalizando ele aqui, tô saturando ele aqui para poder pegar alguns picos. Chego no grupo da bateria, um pouquinho de compressão, mais distorçãozinho, tudo de pouquinho em pouquinho. E o primeiro limiter que vai atuar ali no meu grupo de bateria e no meu kick. Só para poder já começar a pegar um pouco os picos desses elementos mais arredios da bateria. Como é que ele pega bem a caixa? Então, ao invés de eu já jogar isso aí pro meu Mixbus e deixar meu Mixbus se lascando ali para poder resolver tudo, para controlar esses picos tudo, eu vou parcelando meu processamento de pouquinho em pouquinho. Então, venho com o compressorzinho primeiro, uma saturaçãozinho depois, não sei o que depois, aí no grupo eu vou lá e comprimo mais um pouquinho, boto um limiter, já a primeira camada de limiter ali no meu grupo de bateria. Mesma coisa aqui pros outros grupos, ó. Repara. Ó o grupo aqui dos meus strings. Já tem limiter ali no brass hit, limiter ali no grupo dos strings. Para quando chegar aqui no meu Mixbus, o processamento tá mais tranquilão. Eu dividi esse processamento em várias etapas. Eu fui diluindo esse processamento em várias etapas. E essa que é a chave para a gente poder conseguir num volume boladão. Não é deixar para só um grupo resolver, só para o seu Mixbus resolver o volume todo. Por isso que é mouse você tentar puxar volume só puxando o limiter. Que às vezes teu kick, tua caixa, os elementos mais altos em nível de pico da tua mix, eles foram um pouco processados antes. Aí você já vai direcionar esse trampo para o teu único limiter ou para o teu único compressor na mix inteira. Ele vai ficar sobrecarregado, ele vai distorcer, ele não vai conseguir controlar tudo aquilo. Então, o que mais ferra você conseguir ganhar volume na mix são esses problemas de níveis de pico. E nível de pico você não resolve em uma etapa só, você tem que ir resolvendo de pouquinho em pouquinho. Então comprime aqui, satura ali, aí joga no grupinho o limiter para poder pegar levemente os picozinhos ali, arredondar levemente o negocinho ali, aí joga no outro grupo. Aí passa por não sei o que, aí manda pro Mixbus, que aí vem com uma compressãozinha, aí vem com processamento parcelado. Esse é o rolê.
Para tudo eu diria, não é nem só para poder ganhar volume na sua música. Para você poder fazer uma voz ficar cleanzona, eu sou muito mais daqueles de pouquinho em pouquinho. Se eu pego uma voz muito desafiadora, eu prefiro ter 15 plugins na minha chain de voz, porque cada coisa vai estar fazendo um pouquinho, e desse pouquinho em pouquinho vai acrescentando até ficar um negócio maravilhoso, do que pegar 3 ferramentas e acabar sobrecarregando todas elas e não chegar no resultado que eu queria. Então isso vale para tudo na mix. De pouquinho em pouquinho, a gente vai acrescentando coisinha em coisinha, até chegar no macro boladão, principalmente para volume. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe sua sugestão de vídeo aqui nos comentários. Não esqueça do like. Até a próxima.